Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O pão. Então, o símbolo do pão na Eucaristia é óbvio, mas nós devemos pensar sobre o que significa esse símbolo. Então, recordando novamente o 1148 do Catecismo da Igreja Católica, as criaturas, Deus se torna expressão da ação de Deus que santifica os homens e dos homens que prestam culto a Deus. Então, esses sinais e símbolos da nossa própria vida social dos homens, Deus assumiu para que se tornassem canais da adoração a Ele e da nossa própria santificação. E um deles, partir o pão. Então, o Catecismo diz que partir o pão é um desses símbolos da nossa realidade, mas que é assumida agora no santo sacrifício. No 1412, os sinais essenciais do sacramento eucarístico são o pão de trigo e o vinho de uva, sobre os quais é invocada a bênção do Espírito Santo. Então, pão de trigo, porque é o pão de trigo que o fundador, o Jesus, escolheu. Então, nós não podemos mudar a matéria. Por quê? Porque remonta ao fundador. Então, isso se tornaria até inválida a própria Eucaristia. E o sacerdote pronuncia as palavras da consagração ditas por Jesus na última ceia: este é meu corpo entregue por vós. No missal romano, o pão e o vinho são depositados no número 75 sobre o altar pelo sacerdote, proferindo as fórmulas estabelecidas. Então, é o que, sob a forma de partícula ou de hosta magna, mas é pão. Então, nós não devemos esquecer isso. Nós estamos lidando com o pão. E qual é o simbolismo? Primeiro, em Gênesis 14, 18, que a carta aos Hebreus vai trabalhar isso, né? Melquisedeque, rei de Salém, um rei que não tem antecessor, não tem posteridade, por isso é para sempre, como vai dizer o Salmo também. Trouxe o pão e o vinho, era o sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou ele a Abrão, disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui o céu e a terra. Então, esse rei sacerdote oferece como sacrifício pão e vinho, né? Na Antiga Aliança, no 1334 do Catecismo, o pão e o vinho são oferecidos em sacrifício entre as primícias da terra, em sinal do reconhecimento ao Criador. Então, isso várias vezes acontece. Mas eles recebem também um novo significado no contexto do Êxodo. Então, os pães ázimos que Israel come cada ano na Páscoa comemoram a pressa da partida libertadora do Egito e a recordação do maná. Então, em Êxodo 16:15, vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Manhu, né? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para alimentar. Então, o primeiro simbolismo desse pão é o próprio maná, que Jesus vai dizer em João 6:49: vossos pais comeram pão no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Então, este é o verdadeiro maná. Então, o verdadeiro pão do céu, que, claro, aqui está falando da própria Eucaristia. Há de lembrar sempre que Israel vive do pão da palavra de Deus. Finalmente, o pão de todos os dias é o fruto da terra prometida, né? Que a gente pede no Pai Nosso, né? O pão supersubstancial, o pão que nos dá o sustento para a vida diária. Em 1335 do Catecismo, há o milagre da multiplicação dos pães, quando o Senhor proferiu a bênção, partiu e distribuiu os pães a seus discípulos para alimentar a multidão, prefigura a superabundância desse único pão, a sua Eucaristia. Conforme João 6:11, então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. Então, a multiplicação dos pães que Jesus abençoa remete imediatamente àquilo que é a própria Eucaristia. Em Lucas 22, 7:20, né? Aí o contexto da Eucaristia: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em minha memória.
E depois de comer fez o mesmo com o cálice. Então é um pão verdadeiro que se torna o corpo de Cristo, o seu próprio ser dado para a nossa salvação. E o cálice da bênção que abençoamos na comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos em 1 Coríntios 10,16, não é a comunhão com o corpo de Cristo. Então a questão que São Paulo coloca aqui é clara: é o corpo de Cristo este pão. Então o ser daquele pão, ainda sob a aparência, os acidentes de pão, é o corpo de Cristo. Já que há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, visto que todos participamos desse único pão. Então a igreja, ela vive da Eucaristia, ela toma seu ser da Eucaristia, ao mesmo tempo que ela celebra, fazer isso em memória de mim, é da Eucaristia que forma o próprio ser da igreja. Então, aprendamos a ver a Eucaristia como ceia e sacrifício porque é o corpo dele imolado, mas ao mesmo tempo é dado a comer para cada um de nós. É o pão da vida e quem dele comer terá a vida eterna. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.